Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Esse momento de estarmos com o Senhor, de refletir esse Evangelho nesse domingo, esse dia especial, né? É o dia do Senhor, é o dia que o Senhor está conosco, né? Ele está conosco sempre, mas é o dia que nós somos convidados a separar esse dia para Deus. Somos convidados a honrá-lo de uma forma especial, a estar de forma especial. Quando era criança eu ouvia, né, da minha avó, ouvia da família, né, vamos separar a roupa de domingo, vamos separar a comida de domingo. Então o domingo é um dia especial. É um dia que nós precisamos sim descansar, precisamos sim dar uma relaxada, mas precisamos sim aproveitar esse dia para estar com Deus, para estar com a família, para fazer esse dia um dia especial para nós. Nesse sentido, vamos ler o Evangelho de hoje, vamos rezar um pouco, meditar. O Evangelho está em Marcos, capítulo 4, e ele vai do versículo 26 até o 34. Vamos ouvir com atenção. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é um evangelho em que Jesus vem dar algumas, na verdade, duas analogias, duas comparações, duas parábolas, para fazer com que aquelas pessoas entendam o reino do céu. Jesus usava dessas analogias para falar com aquelas pessoas ao seu redor do que o tempo estava chegando, falando do amor de Deus, falando do céu, falando do pecado. Se nós lermos todo o Evangelho, Jesus faz isso o tempo inteiro. É um meio que Jesus usava para ensinar. E é um meio também que nós precisamos deste meio para dar conta de entender. Nós, na nossa humanidade, nós temos limitações. Limitações no nosso entendimento. Limitações de entender o que o Senhor tem para falar conosco. Limitações de entender as dificuldades da nossa vida, do nosso dia a dia. Nesse sentido, precisamos sim dessas questões, e Jesus, como um Pai maravilhoso, ele vai pouco a pouco nos explicando as parábolas. Explicando não, contando as parábolas. Dizendo, nossa, o reino do céu é como uma semente. O reino do céu é como aquela pessoa que encontrou, em outros momentos ele fala, né, da pérola preciosa, que encontrou um tesouro. Aqui, Deus, de forma, né, bem clara, ele conta, né, que o reino do céu é como aquele homem que lança a semente à terra. Ele dorme, levanta, passa a noite, passa o dia, a semente brota, cresce por ela mesma. E aí produz a planta, depois a espiga e depois o grão. E aí a gente pode pensar nisso na nossa vida, no nosso dia, na nossa realidade. Primeiro, pensando enquanto nós somos as sementes. O reino dos céus
nada mais é que quando Deus quer, né? Ele lança a semente, ou seja, Ele nos lança neste mundo, Ele nos planta neste mundo. Deus sonhou com a minha alma, Deus sonhou com o meu ser, desde toda a eternidade, até que chega um momento em que, quando eu sou concebida, minha alma vai ali, e a partir daquele momento eu fui plantada. E aí, sem nem perceber, os dias vão passando, e aí eu fui crescendo, e eu nasci, e fui crescendo, e até que vai chegar uma hora que quando eu amadurecer, que quando o meu fruto, né, quando vier a hora de dar os frutos, ele vem com a foice e aí é chegada a colheita. Parece estranho, mas é isso que é a nossa vida. É isso que acontece, é o processo natural. É o processo natural que a gente aprende lá na aula de ciências, né? A gente cresce, nasce, cresce, vive, depois morre. E é isso. A grande diferença aqui é que Deus me trouxe e Deus me leva. E o que Deus espera de mim é a produção de frutos e o amadurecimento, o crescimento. E voltando já num evangelho que nós partilhamos aí alguns dias atrás, para a gente crescer, para a gente amadurecer, nós precisamos amar a Deus. É isso que Ele quer de nós. Para a gente dar esses frutos aqui que o próprio Jesus nos fala, primeiro a planta, né? Esse processo, esse caminho, precisamos amar a Deus. Precisamos dar a nossa vida inteira para Deus. E uma forma de perceber se a gente tem dado a nossa vida a Deus é sobre a terra. Por quê? Quando somos crianças, tem ali, né? Me veio uma comparação assim. Aquela semente que ainda está debaixo da terra é como as crianças. Que está no ventre. A mãe tem que ter uma boa alimentação e tudo mais, mas a própria terra ali vai nutrindo aquela criança. Até que uma criança nasce. Aí o brotinho saiu da terra. Quando o brotinho saiu da terra e aquela planta está ali, é necessário de cuidados. Claro, existem plantas que crescem por si só, mas outras plantas precisam de um homem ali, precisa de alguém observando para ver se não vão vir as pragas, se não, os insetos não vão comer, vigiando se está chovendo demais, se está chovendo de menos, se está seco, coloca mais um pouco de água. Precisa desse cuidado. E aí a gente cresce mais um pouquinho. Até que chega a hora que a planta vai crescendo por ela mesma, os frutos vão crescendo por ele mesmo. E Deus vem. Quando chega a hora certa, Deus vem e nos leva. Isso é como o reino dos céus. Deus quer de nós esse reino dos céus. Ou seja, só chegaremos lá depois que a gente conseguir. Seja com a ajuda humana das nossas pessoas ao nosso redor, seja pela nossa decisão, quando a gente consegue buscar essa maturidade, buscar e produzir esses grãos, amadurecer, para que quando chegar a hora a gente tenha essa companhia de Deus no céu. Nós já estamos encerrando esse primeiro momento do programa Palavra Viva. No segundo momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E vamos falar um pouco da outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Que Deus te abençoe e já já a gente volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro.
Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estávamos refletindo sobre a analogia de Deus com aquele grão que é plantado, que cresce, que produz frutos, amadurece e depois é ceifado. E uma coisa também que nós precisamos entender, que além de ver esse grão, essa perspectiva como eu fui um grão que Deus me plantou e eu preciso crescer, e eu preciso amadurecer e um dia eu serei levada para o céu. Deus faz de nós também como uma grande plantação, no sentido assim. Ele nos dá várias oportunidades de plantio. Jesus nos dá várias opções, nos dá várias decisões, onde nós podemos escolher a semente, podemos escolher a terra, podemos escolher o jeito de cuidar daquilo. Deus nos dá dons, Deus nos dá decisões. Muito se fala do livre-arbítrio e talvez na nossa caminhada até chegar ao céu, várias vezes, às vezes no mesmo dia, várias vezes, nós temos várias sementes para escolher, vários tipos de solo para escolher, vários meios para cuidar daquela planta. E aí cabe a nós escolher a planta, a semente, o jeito, para fazer aquilo que Deus nos confia, para fazer aqueles dons. E aí, as pequenas decisões do meu dia. Por exemplo, hoje, domingo, é dia de missa, é dia de estar com o Senhor. Será que eu vou à missa? Será que eu vou assistir o jogo? Será que eu vou prestar atenção, Eu vou tirar um momento para estar com a minha família? Ou eu vou passar um dia inteiro dormindo? Cabe a nós investir no reino dos céus na nossa vida. Cabe a mim tomar as decisões de coisas que vão me aproximar de Deus, de coisas que vão fazer com que esse fruto que Deus plantou, que é a minha semente, Eu fui plantada, eu fui uma semente, eu estou crescendo, eu estou produzindo os frutos. Cabe decidir a minha decisão mesmo, cabe a mim decidir se as coisas que eu vou fazer, se as decisões que eu vou tomar vão me aproximar de Deus, vão me fazer crescer, vão me fazer amadurecer, ou vai me deixar lá naquele brotinho lá, pro resto da vida. As coisas não funcionam sem o nosso livre-arbítrio. E aí a gente já emenda com a próxima parábola, que aqui Jesus já deixa muito claro, A quem compararemos o reino de Deus, Então, ele compara que é como um grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ou seja, precisamos escolher as sementes. E ninguém quer, às vezes, a semente do grão de mostarda. A semente do grão de mostarda ela é pequenininha, muito pequena. Quem imagina que uma semente tão pequena ia dar tantos frutos, ia dar abrigo para as aves do céu? E no nosso dia, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Nós corremos o risco, às vezes, de menosprezar um convite. Pelo menos eu vejo, na minha família acontece, em outras famílias, às vezes eu recuso um convite de rezar um terço em família, para poder ficar na minha casa assistindo uma novela. Mas é uma coisa pequena que equivale a um terço. Não, Deus entende, estou cansado. É uma coisa pequenininha, que se regada, se escolhida na hora certa, pode se transformar em algo grande. Pode se transformar na minha conversão, na conversão daqueles que eu amo, na conversão das pessoas que eu sonho que elas alcancem também o reino dos céus, que é o que está escrito aqui. O reino dos céus
É como o grão de mostarda, o próprio grão de mostarda, que às vezes a gente acha que é algo pequeno, às vezes a gente menosprezamos as coisas de Deus. A gente deixa em último plano. Me vem também, assim, né, me imaginar um grão de mostarda tão pequeno, quando a gente perde algo na nossa casa, a gente perde uma agulha. Perdi minha agulha, onde que eu vou achar? Preciso costurar essa roupa e cadê a minha agulha? E aí revira. Com muito custo achar a agulha. E às vezes a agulha estava ali e nós não a vimos. Nós corremos o risco de fazer isso com um grão de mostarda, de perder essa coisa pequenininha dentro da nossa vida, porque temos tanto trabalho, temos tanto serviço, temos tantos cansaços, precisamos estudar, precisamos dar atenção para tanta coisa, para tanta gente, que a gente esquece de Deus, a gente esquece das coisas de Jesus, que é só um grãozinho ali, ó, escondido, que nós não temos coragem de enxergar ele, pegar ele e valorizá-lo, porque ele transforma em coisas grandes. Porque uma coisa, meu irmão, eu te falo, quando chegar a hora da colheita, quando chegar a hora, nosso tempo, quando o nosso tempo acabar, talvez nós não vamos ter tempo de nos preparar. A preparação é hoje, é agora. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 10 minutos. Quando eu terminar aqui, eu fui embora para minha casa, eu não sei se eu chego em casa. Preciso me preparar agora. Não posso deixar para depois. Eu não posso deixar para amanhã, eu não posso deixar para o dia seguinte. Eu preciso sempre andar com esse grãozinho de mostarda, tá sempre olhando para ele, para que ele me ajude a lembrar das coisas de Deus. E que ele cresça. É algo impressionante, porque se eu pego esse grãozinho de mostarda, né, eu esqueci dele em algum momento da minha vida, até que ele ali, no meio da minha confusão, eu achei o grãozinho. Eu sei que esse grãozinho de mostarda é Deus. Se eu planto, se eu rego, e todo dia eu vou lá e vou cultivando, ele vai crescendo, ele vai tornar tão grande no meu coração, tão grande na minha vida, tão grande no meu interior, que não vai correr o risco mais de eu esquecer deles. Porque eu vou estar vendo o tempo inteiro, vou estar observando o tempo inteiro. Façamos esse exercício. Façamos esse exercício de cultivar Deus no nosso coração, de cultivar as coisas de Deus, de transformar esse grãozinho pequenininho numa árvore gigante. Talvez ali nos primeiros momentos, no primeiro cultivo, ele ainda está pequeno, está crescendo, eu esqueço hoje de pôr a água. Amanhã eu esqueço de ir lá olhar para ver se tem algum bichinho mexendo. E vai assim os primeiros dias, né, os primeiros anos da nossa caminhada, da nossa decisão em plantar o grão de mostarda, em plantar Deus no nosso coração. Mas se a gente for fiel, isso vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Que o nosso coração vai estar tão cheio de Deus que nós não vamos precisar de mais nada. Que nós não vamos precisar. É muito bonito pensar isso, que eu gostaria tanto de amar a Jesus que meu coração não precisa de mais nada. Eu não precisaria mais comer, eu não precisaria mais do afeto daqueles que eu amo, eu não precisaria mais me preocupar com nada. E aí vai chegar a hora. Essa é a hora que Deus gostaria de pegar na minha mão e de me levar para o reino dos céus. E para encerrar o último momento desse evangelho, às vezes os próprios discípulos não entendiam as parábolas. E o que Jesus fazia? Quando ia embora com eles e quando estava com eles, Jesus explicava. Jesus explicava as parábolas, explicava tudo para eles. Eu fico imaginando que os discípulos iam perguntando, questionando, e Jesus ia falando e tal. Tem alguns momentos da Bíblia, né, alguns momentos do Evangelho que os evangelistas narram para nós as explicações. Ele conta a parábola e passa um pouquinho, depois com os discípulos Jesus explicou isso, aquilo, outro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meu irmão, é que se eu tiro um momento do meu dia, se eu pego a palavra, se eu leio, se eu faço uma pequena reflexão e eu questiono, Jesus também vai te explicar a palavra. Jesus também pode te explicar a palavra através do programa Palavra Viva, através de homilia, através de uma palavra de um padre, através de um estudo. Deus está sempre explicando a palavra dele.
Nós não podemos usar a desculpa de não entender o que Deus fala para não seguir a vontade dele. Sejamos fiéis, busquemos, façamos igual os discípulos que vai lá atrás de Jesus e questiona: o que você quis dizer com isso? O que é que o Senhor quer me falar? Pergunte ao Senhor. Seja na sua vida de oração, seja na internet, com as homilias de padres, de pessoas de confiança, seja nos livros também, livros autênticos, que são fiéis ao autêntico magistério da igreja. Todas as respostas estão na nossa igreja. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo domingo e uma ótima semana. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.